Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um seminário técnico da ETAP, hoje com o tema Analisador de Resultado de Curto-Circuito, que é uma nova ferramenta que vai estar disponível aos usuários da versão 14 do ETAP. Meu nome é Leandro Toniello, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail leandro.toniello@etap.com ou através do nosso escritório pelo telefone 16 3877 1038. Você pode enviar perguntas a qualquer momento usando o chat e nós responderemos todas as perguntas ao final desta apresentação. Convido todos a nos visitar nas redes sociais, através do nosso canal do YouTube em português, onde tem todas as apresentações que foram realizadas e onde será postada essa apresentação posteriormente. E através também do LinkedIn na nossa comunidade ETAP Brasil. Convido todos também a fazer um download da versão demonstração do ETAP, que está disponível no nosso site, etap.com, no canto superior direito, no ícone Baixar Demo. Os nossos próximos eventos são na próxima semana, dia 14, 15 e 16, teremos um treinamento do ETAP na parte de análise de sistema de potência, que vai abordar análise de fluxo de carga, curto-circuito, ANSI e IEC, dimensionamento de cabos, coordenação e proteção e também a parte de arco elétrico. E o nosso próximo webinar com o tópico de ETAP Dicas e Truques será no próximo dia 7 de outubro. Agora vamos dar início ao nosso webinar de hoje com o tema de analisador de resultado de curto-circuito, que é a nova ferramenta disponível na versão 14 do ETAP. Então vamos lembrar, o primeiro analisador de resultado que o ETAP teve foi o analisador para o módulo de fluxo de potência. Posteriormente veio o analisador de resultado também para o módulo de arco elétrico. E agora, na versão 14, nós estamos disponibilizando também para o módulo de curto-circuito. Isso é uma requisição que os nossos usuários vinham solicitando e foi implementada agora na versão 14. Mas como o analisador de resultado de curto-circuito pode nos ajudar? Ele nos permite entender melhor os resultados. Então a gente consegue fazer várias simulações de cálculo de curto-circuito, seja ela ANSI, seja ela IEC, e para comparar vários cenários que nós simulamos. Nós conseguimos fazer toda essa comparação em uma única visualização, permitindo tomar a decisão e comparar e verificar o pior caso. Tá? E também permite analisar e comparar relatórios de curto-circuito para múltiplos projetos. Né? Possui também um alerta avançado para identificação de componentes avaliados, ou seja, ele vai te apontar quais são os dispositivos que superaram os limites de suportabilidade. E outra ferramenta que nós temos também dentro dele é a facilidade de encontrar esses componentes quando você identificou que ele superou o limite no próprio diagrama unifilar. Vamos recapitular como que é a elaboração do cenário para você realizar um estudo no ETAP. Então nós necessitamos, o cenário é composto das apresentações, né, que é onde está o layout do seu diagrama unifilar, toda a parte de configurações, que é os status de chaveamento dos dispositivos, como disjuntores, switch, e também a parte de dados de engenharia. Esses três componentes é o que forma a base 3D do ETAP. Né? Adicionando isso toda a parte de geração e carregamento das cargas e também os estudos de caso para cada estudo, né, é o que configura um cenário no ETAP. Vamos exemplificar melhor no software. Agora no ETAP, nós temos os dados de engenharia, onde eu posso ter as modificações dos dados dos componentes, as visualizações ou as apresentações que nós podemos ter para cada unifilar e também os status de chaveamento. Nesse caso específico, nós utilizamos três casos. Um é onde está o sistema normal, onde tem a utility e o Gen 1 trabalhando em paralelo, que é essa situação. A parte isolado, que é onde o CB1 está aberto, a utility, ou seja, a utility não está conectada ao sistema,
toda a energia será fornecida pelo gerador 1, né? E a parte onde você está com a concessionária e está fora o seu gerador. Então nós temos essas três configurações que nós temos que avaliar agora qual que é o resultado de curto-circuito para essas três condições. Além dos dados de engenharia, das apresentações e das configurações, o que caracteriza também o cenário seria o estudo de caso, que para cada estudo nós vamos ter as condições de contorno para estar realizando. Nesse caso, esse estudo de caso, eu posso escolher qual que é a norma que eu vou utilizar, se é a norma ANSI ou a norma IEC. Como eu selecionei IEC, ele parece quais as configurações que eu vou selecionar para estar utilizando nos cálculos. Por exemplo, se eu mudar para ANSI, ele muda as configurações. Então, no caso aqui seria qual é a condição de pré-falta que eu vou utilizar, ou qual que é a capacidade de interrupção do disjuntor de alta tensão que eu vou utilizar. Então, assim eu vou selecionando e através dessas configurações é que são as condições de contorno para a simulação. Ok? Então, aí nós temos ainda alguns ajustes e aqui seriam os alertas para nos alertar caso algum dispositivo ultrapasse a sua suportabilidade. Ok? Então, o que vai me caracterizar o meu cenário são essas configurações, os dados de engenharia, a apresentação, a parte de configuração e os dados do meu estudo de caso. Então nós vamos fazer as simulações tanto para o cálculo de curto-circuito pela norma ANSI C37 quanto pela norma IEC 909. Ou seja, então eu vou ter, no caso, como eu tenho três configurações, eu vou ter 3 resultados de curto-circuito ANSI e 3 resultados de curto-circuito IEC. Porque nesse projeto eu tenho tanto componentes disjuntores fabricados pela norma IEC quanto disjuntores fabricados pela norma ANSI. Neste caso, o ETAP também tem a ferramenta que possibilita você criar esses cenários e deixar ele guardado. Então eu tenho aqui todos os meus cenários que são, tá vendo? Curto-circuito com gerador fora pela norma ANSI. Curto-circuito com gerador fora pela norma IEC, isolado pela norma ANSI, isolado pela norma IEC, normal pela norma ANSI e normal pela norma IEC. Então aqui eu consigo configurar todos esses status, né? E o meu nome do meu relatório vai ser esse apresentado aqui. Então eu vou fazer esses 6 cálculos, né? Nesse caso eu vou utilizar já o Studio Wizard, que eu já deixei pré-estabelecido aqui. Como esse é um sistema pequeno, eu já tenho os 6 casos prontos, eu só vou dar para rodar e ele vai fazer a simulação dos 6 cenários para mim. Então já foi feito e já foi completado. Agora nós vamos para o analisador de resultado. Para acessar o analisador de resultados no curto-circuito, ele fica localizado na barra de ferramenta direita, neste ícone que eu estou apresentando aí para vocês. Então simplesmente basta eu clicar que vai aparecer um analisador de resultados. Então como que ele funciona? Primeiramente eu tenho que selecionar qual que é a norma que eu vou utilizar, se é a norma ANSI ou se é a norma IEC. Lembra que nós selecionamos 3 cenários para cada norma, né? Então está aqui, ele já automaticamente identifica quais são os relatórios que foram simulados por essa norma. Se eu mudar para a norma IEC aqui, ele vai mudar os relatórios, né? E também qual é o tipo de estudo que a gente fez. Se a gente fez o trifásico ou monofásico. Nesse caso particular, a gente só fez só o trifásico, para verificar a capacidade dos equipamentos, né? Então na capacidade dos equipamentos nós podemos ver tanto as barras, disjuntores de alta tensão, disjuntores de baixa tensão, fusíveis, switch, no caso da norma ANSI. No caso da norma IEC ainda ele adiciona o disjuntor do gerador. Então eu tenho as condições gerais dos estudos que eu vou comparar. Então aqui para cada coluna eu vou ter um estudo. Veja que os nomes dos relatórios estão aqui na coluna, ele está por coluna. Então qual que é o tipo qual que é o nome do meu estudo de caso, qual que é o tipo de estudo que eu usei, qual que é a revisão. Veja, as minhas configurações mudaram, lembra? Normal, isolado e G1 fora. As barras consideradas, quantos ramais e assim por diante. Então aqui nós temos todas as informações gerais desse
dessa análise. Aí depois, na hora que eu clico aqui em Device Duty, eu tenho os resultados por equipamento. Então, no caso aqui, eu estou selecionando as barras. Então, aqui são os resultados do valor de curto-circuito para cada barra, no caso, o valor simétrico em Ka. Então, aqui eu vejo que não tenho nenhuma violação para barramento, correto? Se eu mudar, por exemplo, para disjuntores de baixa tensão, eu vejo que eu tenho problemas nas minhas simulações. Então, no caso do disjuntor 15, tanto para quando o gerador está fora, quanto para a condição normal, eu tenho problema pela capacidade dele. Então eu vejo aqui, ó, eu posso até colocar aqui qual que é a suportabilidade dele, ó, tá vendo? Ó? A suportabilidade dele é 22 Ka. Então, ou seja, ele passou 22.78 no caso do gerador fora e na condição normal também 22.79. Veja, os critérios que vão me colorir esse analisador, porque imagina que eu tenha 10.000 disjuntores para analisar, eu não vou ficar procurando um a um. Então eu consigo de forma fácil e rápida, visualizando pelas cores, quais foram os disjuntores que superaram os limites. Então aqui, para cima de 100% ele vai ficar vermelho e acima de 95% ele vai ficar nessa cor lilás. Então eu consigo fazer uma fácil comparação entre todos os resultados e também visualizando quais são os que superaram os limites. Então eu tenho toda essa configuração, posso ver também disjuntores de alta tensão. Então no caso dos disjuntores de alta tensão está tudo tranquilo. Certo? Então aqui também são os resultados, né, que eu posso estar comparando. As unidades que eu posso utilizar também estão aqui embaixo, então as correntes estão em Ka ou eu posso colocar em amperes e a tensão em kV ou em volts, né? Ok? E ainda assim ele permite a gente analisar qual seria o pior caso. Então quando eu seleciono o pior caso, vamos voltar lá para o disjuntor de baixa tensão, o que ele vai me apresentar? Ele vai me apresentar para cada disjuntor qual que foi o pior caso, onde ele está, qual que é o relatório que ele está, esse pior caso, qual que é a configuração e qual é a revisão. Então a gente teve a pior condição, a condição operacional, que é a condição normal, onde você tem a concessionária e o gerador funcionando em paralelo. E nós tivemos aqui duas violações no caso dos disjuntores de baixa tensão. Nós tivemos duas violações aqui, que no caso seria o CB15 e o CB28. Ok? Muito bem. Aí nós fizemos agora toda a análise para os disjuntores ANS e agora vamos fazer para os da IEC. No caso da IEC, para baixa tensão, nós não temos nenhum disjuntor. No caso da média tensão, nós temos esses 4 disjuntores que estão selecionados conforme a norma IEC. Que também, o pior caso, ele está selecionado na condição normal. Então, na hora que eu seleciono, eu vou ter a comparação dos resultados de curto-circuito para os 3 cenários simulados. Dessa forma, a gente consegue também comparar os resultados. Aqui no caso está o I-break em simétrico, eu posso comparar com o I de pico, o IK duas linhas ou o IB assimétrico. Então eu tenho todas as disponibilidades para estar comparando esses resultados. Okay? Feito isso, ainda a gente pode trabalhar com a opção de exportar esses valores para o Excel. Eu vou montar aqui, vou abrir um Excel e vou apresentar aqui para vocês como que eu faço isso. Então eu venho, por exemplo, para a barra, tenho todos os barramentos, basta eu selecionar tudo, dar um Ctrl C, ir para o Excel e dar um Ctrl V. Então estão todos os valores da mesma forma que estão tabelados lá, disponíveis para você utilizar no Excel. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez, relembrando que o analisador de resultado de curto-circuito nos possibilita salvar horas e horas e horas de engenharia, comparando resultados, nos proporcionando uma análise rápida e efetiva em uma única visualização de todos os resultados
de curto-circuito, de vários cenários que você possa vir ter no seu projeto. Então isso facilita muito e é uma melhoria considerável que a gente vai ter no nosso módulo de curto-circuito na versão 14 do ETAP. Agora vamos responder as perguntas no chat. Agradeço mais uma vez a todos.